Igreja, boa noite. Paz. Eu estou muito feliz de estar novamente aqui, retornar a esse lugar, a essa igreja. Todas as vezes que venho também tenho sido profundamente abençoado. Fico feliz de retornar dessa vez. Eu sempre mando um abraço da minha esposa e do meu filho, mas hoje eles estão aqui, né? Então a gente pode abraçá-los pessoalmente, Laísa e o Jonas. É uma alegria poder estar aqui. É sempre bom voltar a esse lugar. E ainda mais nessa conferência de aniversário, né? A gente está celebrando. Eu sempre entendi bem a história, são 32 anos, mas hoje a gente está celebrando de igreja institucional, igreja organizada 24. Então, muito bom, muito bom. Eu queria convidar você a ir para o texto base. Na verdade, a gente vai depois para o segundo texto, mas o texto que eu quero inicialmente convidar você a ter na sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15, que é o texto base da nossa conferência. É um texto que nós vamos estar meditando hoje, amanhã um pouco mais ainda, capítulo 15 do livro de 1 Coríntios. Já no final do capítulo 15, quase no final do livro de 1 Coríntios, versículo 58. Portanto, meus irmãos, vamos ficar em pé então? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. É um texto que a gente vai ouvir com uma certa frequência hoje, amanhã. Diz o seguinte: portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém. Repetir mais uma vez: portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Agora eu quero convidar você a permanecer em pé ainda e com os Salmos. Salmo de número 1, livro de Salmos. Me acompanhe, por favor. Sei que é um texto muito conhecido, mas eu gostaria de convidar você a ler junto comigo. Salmos, capítulo 1. Eu estou usando a versão NVI, mas você me acompanha. Diz assim, Salmos capítulo 1, versículo 1, diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, prospera. Agora o versículo 4, ainda no Salmo 1. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva, pois os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor prova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém. Você pode sentar. O primeiro texto que nós lemos é o texto de referência da nossa meditação, que é o texto de 1 Coríntios. Ele fala, o apóstolo Paulo fala de uma conclusão. Ele tem dedicado um bom tempo da sua carta ensinando a igreja de Coríntios, e até que chega no final do capítulo 15, ele faz uma conclusão, ou seja, ele tenta resumir tudo aquilo que ele vem ensinando, tudo aquilo que ele vem aplicando na vida da igreja. E ele diz que duas características de todo aquele que é filho do Senhor, aquele que é obediente à mão do Senhor, ele tem duas características. Uma ele é firme. Ele é firme e naturalmente ele não se abala, ele não é inconstante. Eu não sei se você tem isso, ou já parou para pensar como muitas vezes na nossa caminhada de fé nós somos inconstantes. Eu acho que a gente está muito bem com Deus, eu acho que a gente está lá em cima,
Mas tem momentos na nossa caminhada em que a gente parece que não está muito aí para Deus. A gente entra num momento de um certo distanciamento de Deus. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Você tem um fôlego de procurar a Deus e de buscar o Senhor. Determinadas circunstâncias que aconteceu dentro da sua vida que fez com que você buscasse a Deus com mais intensidade. Mas também parece que na nossa caminhada de fé existem alguns registros na nossa história em que parece que nós estávamos distantes do Senhor, em que nós não buscávamos ao Senhor com a mesma intensidade. Parece que nós vivemos uma espécie de montanha russa na fé. Agora nós estamos lá por cima, mas nós estamos lá por baixo. As circunstâncias, elas influenciam muito o nosso ânimo de dedicação à obra do Senhor. Isso, eu penso que todos nós somos de alguma forma abalados com esse tipo de situação. O Salmo capítulo 1, o Salmo que a gente leu essa noite, que eu li com você essa noite, ele fala exatamente sobre dois tipos de pessoas. Ele fala exatamente sobre o perfil de dois tipos de gente. Alguém que é constante e é firme, e alguém que é inconstante e, portanto, não é firme. Presta atenção. O Salmo, capítulo 1, fala de dois tipos de gente. Um tipo de gente ele chama de... é comparado com uma... Vamos lá, me acompanhe, por favor. Salmo, capítulo 1, ele fala sobre dois tipos de pessoas. E ele usa uma figura para ilustrar um tipo de pessoa e usa uma outra figura para ilustrar um outro tipo de pessoa. Numa figura que ele fala da pessoa que é firme, que é constante, ele usa o símbolo da árvore. E ele diz, olha, um tipo de gente é como uma árvore, mas tem gente que é como palha. Você prestou atenção no Salmo primeiro? São dois tipos de pessoas que o salmista está dizendo. Ele vai dizer, olha, tem um tipo de gente que é como árvore e tem um tipo de gente que é como palha. Ele está falando sobre a característica de dois modelos de vida. E esses modelos, eles são totalmente opostos. Um caminha de um jeito, o outro caminha de outro, totalmente diferente. Existe um tipo de pessoa que se simboliza na árvore, existe um tipo de pessoa que é simbolizado na palha. E naturalmente a gente sabe que a palha não é constante. A palha sobe muito rápido, mas ela também desce muito rápido. Tem gente que inclina para Deus com uma velocidade, mas também, infelizmente, com a mesma velocidade, perde o ânimo. Agora, o salmista também está dizendo que existe um outro tipo de gente, que é comparado com uma árvore. A árvore é muito diferente da palha. A árvore ela é firme, ela é constante. E é interessante que o salmista, esse salmo, ele tem somente 3 versículos, muito pequeno, mas ele fala sobre, ele tem 3 divisões básicas desse salmo. A primeira parte ele fala sobre qual é o prazer da árvore, o texto que a gente está usando aqui. No texto ele fala qual é o prazer do justo. Aquela pessoa que é semelhante à árvore, o salmista chama de justo. Aquela pessoa que é semelhante a uma palha é chamada de ímpio. Ímpio. Então, a primeira seção desse capítulo fala sobre qual é o prazer do justo e qual é o prazer do ímpio. A segunda seção desse capítulo fala sobre qual é a realidade do justo e qual é a realidade do ímpio. E a terceira e última seção desse capítulo fala qual é o futuro do justo e qual é o futuro do ímpio. Existem 2 maneiras de você viver a vida, basicamente a Bíblia está dizendo. Você pode viver a vida como justo, que é simbolizado pela árvore, mas você pode viver a vida como um ímpio, que é simbolizado pela palha. Eu lembro que na última vez em que nós estivemos aqui, nós falamos sobre o texto de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. E fala, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente.
É interessante que o texto fala, olha, não se amolde ao padrão do mundo. O mundo tem um padrão. Mas Deus também tem um padrão. E são coisas diferentes. O mundo amolda e Deus transforma. São ações diferentes. O mundo, eles colocam moldes. Eles te diz como é que você tem que namorar, como é que você tem que gastar o seu dinheiro. Mas Deus te transforma. Amoldar é de fora para dentro. Transformar é de dentro para fora. Mas essa foi nossa conversa em maio de 2023. Nós conversamos sobre esse texto. Nós meditamos nesse texto. Mas é interessante que esse mesmo texto agora, ele joga para as mesmas questões. E ele diz que feliz é aquele que não se amolda ao padrão do mundo. Feliz é aquele que não ganha os contornos do mundo, mas tem a sua transformação. Saiba de uma coisa: Jesus veio para você e para mim, não para gerar uma... A palavra do Evangelho chegou ao meu coração e ao seu coração, não para gerar comoção na nossa vida, mas para gerar transformação. Não é para gerar uma emoção de comoção. Essa palavra de Deus, ela chegou para mim e para você, para transformar a sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Há quanto tempo você tem... Há quanto tempo, não precisa me responder, mas reflita na pergunta que eu vou fazer para você. Há quanto tempo você tem vivido a fé em Jesus Cristo? Tem uns 5 anos já? Tem mais? Tem uns 15 anos? Tem mais? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Olha para o seu ano de 2023, somente para 2023. A pergunta é: você está crescendo na fé ou você está envelhecendo na fé? Você percebeu a diferença? Uma coisa é crescer na fé, a outra coisa é envelhecer na fé. Crescer na fé vai exigir de você uma certa disciplina. Meu filhote vai fazer 3 anos. Para ele crescer, eu preciso alimentá-lo corretamente, educá-lo corretamente, dizer vários não para ele. Não, alguns sim. Mas o meu objetivo é que ele não envelheça somente, mas que ele cresça. Agora, envelhecer é só ficar ali. E vai envelhecer. Agora, cuidado. Porque aquele que só envelhece na fé, ele tem uma tendência a reclamar demais. O que cresce na fé é aquele que não esconde os seus pecados, mas que trata dos seus pecados. O que envelhece na fé, ele esconde os seus pecados para debaixo do tapete e não quer que ninguém toque nele. Porque ele cuida do seu questão. Então existe uma diferença entre crescer e envelhecer, deixar o tempo passar. Não é sobre deixar o tempo passar, é sobre o que eu posso fazer com aquilo que Deus me deu para que eu possa continuar crescendo na fé. Porque existe sim uma maneira de você viver, de maneira que você possa simplesmente deixar o tempo passar. E isso acontece de maneira muito sutil. Observe como é uma maneira muito sutil de a gente simplesmente envelhecer na fé. Observe a maneira muito sutil. Versículo 1, me acompanhe, por favor. Se você não tem o costume de anotar, eu gostaria que você prestasse bem atenção. Ele vai falar sobre qual é o prazer do justo, qual é a alegria do justo. Versículo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta à roda dos zombadores. Versículo 1, preste atenção na progressão de alguém que não tem prazer na lei do Senhor. Primeiro, ele não segue o conselho, não imita e nem se assenta. 3 palavras negativas aí.
Qual é a primeira? Não segue o conselho. Segundo, não imita a conduta dos pecadores. E terceiro, nem se assenta na roda dos zombadores. Existe uma progressão. Primeiro você segue o conselho, depois você está fazendo o que disseram para você fazer, você está imitando, e depois você está sentado com eles. Como vive o ímpio? Como vive aquele que é simbolizado pela palha? Primeiro ele ouve o conselho, depois ele faz o que é aconselhado e depois ele se torna um deles. Versículo 2. Ao contrário, ou seja, totalmente diferente é aquele que é o justo, aquele que é simbolizado por uma árvore. Esse que é árvore, ele tem a sua satisfação na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Dia e noite. Uma coisa é você sentar com gente que é ímpia, gente que não ama Deus, e ouvir o que ela está falando. E depois você está fazendo o que ela falou para você dizer, e depois você se torna uma delas. Cuidado. Esse é o jeito ímpio de viver. Esse é o jeito palha de viver. Esse é o jeito vazio de viver. Aquele que tem um fundamento na lei do Senhor é diferente. Ele ouve a lei do Senhor, ele medita na lei do Senhor, e ele tem alegria na lei do Senhor. É muito diferente. Então, o movimento de nos distanciar de Deus geralmente acontece assim. A gente anda com a pessoa, depois a gente está fazendo o que a pessoa faz, e depois a gente se tornou como ela. Cuidado, preste bem atenção. Anda com ele, imita a conduta dele, depois se torna um dele. Com quem você tem repartido a sua vida? Quando você precisa tomar uma decisão difícil, a quem você ouve? O justo ou o ímpio? Quando você tomou a decisão, uma decisão difícil que você precisa tomar, a quem você tem ouvido? O justo ou o ímpio? É interessante que atitudes que nós precisamos tomar para permanecermos firmes. Primeiro, preste atenção com quem você anda. Você quer aprender a andar firme e constante na fé? A primeira dica para você é: preste atenção com quem você anda. Preste atenção com quem você abre o seu coração. Preste atenção a quem você está dando ouvidos. E por último, preste atenção aos lugares onde você tem. Preste atenção com quem você anda, a quem você ouve, e preste atenção aos lugares onde você tem. Talvez só de olhar para a sua vida nesses aspectos, a gente não vai saber se você está vivendo como um árvore ou como um pássaro. É interessante porque uma coisa é o conceito do ímpio e uma coisa totalmente diferente é a lei do Senhor. São coisas bem diferentes. Uma coisa é o conceito de quem não tem o temor do Senhor e a outra coisa é a palavra de Deus. Palavra de Deus. Quando você está vivendo um momento de dificuldade no seu casamento, a quem você pede conselho? Você precisa tomar uma decisão difícil, seja ela qual for. A quem você tem buscado orientação? Você tem buscado a orientação de um ímpio
Você tem buscado a orientação de um justo, que tem a sua vida regida e direcionada pela lei do Senhor. A segunda parte desse capítulo, ela fala como é a vida daquele que é justo e como é a vida daquele que é ruim. Como é a vida daquele que é uma árvore e como é a vida daquele que é uma palha. Versículo 3 fala o seguinte: a vida de um justo é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, prospera. Versículo 3, repetindo para você: é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, prospera. Quando a Bíblia diz que a nossa vida ela é semelhante a uma árvore, significa dizer que todo aquele que busca o Senhor e que tem os seus fundamentos na palavra de Deus, ele tem raízes, ele tem fundamento, ele tem não só raízes, ele não tem só fundamento, mas pelo fato de ele ter raízes, significa dizer que ele tem folha. E pelo fato de ele ter folha, significa dizer que ele tem frutos. A vida de alguém que é pautada na palavra de Deus, ela se evidencia pelo fruto. Se sua vida não tem fruto, você tem que observar se você tem folhas, mas observe melhor se você tem raízes. Talvez não tenha. Talvez você esteja indo para a igreja e envelhecer na fé. Talvez você não esteja crescendo. A vida de alguém que tem a palavra de Deus como fundamento, ela sempre terá raízes, ela sempre terá folhas, sempre terá frutos. Tem um resultado. Tem um resultado. É inconcebível você estar servindo ao Senhor e sua vida não transformar em nada. Lembre, repito para você: a palavra de Deus chegou a você não para gerar comoção, mas para gerar transformação. O que mudou na sua vida desde o momento que você se encontrou com Jesus? Não mudou nada? Ou mudou só a roupa? Ou mudou só a rotina do domingo à noite? Não é isso, meu irmão. Tem que gerar uma mudança mais profunda que isso. Tem que mudar o entendimento, tem que mudar o pensamento, tem que mudar o padrão de vida. E quando eu falo padrão de vida, eu não estou falando de estados sociais, eu estou falando uma mudança interior. O Senhor Jesus sabe fazer essa mudança. Você muda a maneira como você namora, você muda a maneira como você lida com seus colegas de trabalho, você muda a maneira como você lida com o seu dinheiro. Por quê? Porque Jesus causa essa mudança. A palavra de Deus gera essa transformação. Preste atenção. Tem fruto, ou seja, tem resultado. Quantas pessoas já ouviram falar de Jesus através da sua vida? Quantas pessoas já ouviram falar de Jesus através da sua vida? Qual é o fruto? Qual é a evidência de que você tem Jesus de fato como Senhor da sua vida? Preste atenção. A palha não tem fruto. A árvore tem. A palha não tem. Porque a palha não tem raízes. A palha não tem fundamentos. A palha está por aí, vivendo. Não sabe onde vai passar o ano que vem. Não sabe onde ela estará amanhã. Por quê? Porque depende da vontade dela. Depende dos sítios, qual é o jogo que vai ter na televisão, sabe? Não estou por aí, não estou preocupado. Porque depende do meu humor. Depende do meu ânimo. Palha, isso é palha. Árvore não, árvore tem fundamento.
você vive é terrível. Sem direção, sem propósito. A palha, ela é assim. Ela não está, ela parece que está livre, mas na verdade ela está presa ao vento. A árvore, ela está presa às suas raízes, mas confortável. Entre a árvore e a palha não traz resultado nenhum. A árvore embaixo. Agora, o contraste é muito grande entre a vida de árvore e a vida de palha. Versículo 4. Não é o caso dos ímpios, são como o palha que o vento leva. Os ímpios, eles são simbolizados pela palha. Eles são regidos pelo vento. O vento é que diz a velocidade, o vento é que diz a direção, o vento é que diz a intensidade. Palha não tem raiz, palha não tem vida e palha não tem fruto. É uma palha. É uma palha. A palha, o vento leva, sobe muito rápido com Deus, mas também desce muito rápido. O ímpio, ele não sabe o que fazer. O ímpio, ele não sabe o que decisão tomar. Porque ele não vê saída. Porque ele está perdido com uma palha. E a palha, ela não tem nada para entregar. Nada. Ela não tem nada para te apresentar. A terceira e última sessão desse capítulo fala qual é o futuro do justo e qual é o futuro do ímpio. Qual é o futuro do justo e qual é o futuro do ímpio. Versículo 5. Por isso os ímpios não resistirão ao julgamento, nem os pecadores à comunidade do justo. Pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Versículo 5, versículo 6 encerra então o capítulo 1. O conceito geral do Salmo, para que você entenda, ele fala sobre qual é o futuro daquele que guarda a lei do Senhor e aquele que não guarda a lei do Senhor. Um guarda e o outro não guarda. E a Bíblia está falando que o justo é aquele que guarda e o ímpio é aquele que não guarda. Não sei se você lembra, mas não precisa ter sua Bíblia, deixa que você possa anotar esse texto. Gálatas capítulo 5, versículo 1 fala: foi para a liberdade que Cristo libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter a um jugo de escravidão. Olha aí, mais uma vez agora, o apóstolo Paulo dizendo isso: permaneçam firmes, permaneçam constantes. A minha pergunta para você: você tem vivido semelhante a uma árvore ou você tem vivido semelhante a uma palha? Olha para a sua caminhada de vida. Permaneça firme. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Deixa eu fazer uma última pergunta para você, ainda relacionada ao capítulo 1. Mas aproveitando o termo de liberdade. Quem é livre? A árvore ou a palha? Quem é livre? Vou repetir a pergunta. Olha para frente de uma árvore, olha para frente de uma palha. Quem é livre? A gente tem a impressão de que a liberdade está na palha. Mas presta atenção. Jesus está dizendo que foi para a liberdade que Ele nos libertou. Permaneçam firmes. Presta atenção, Paulo está dizendo assim: meu irmão, seja livre. Permaneça firme. Uma coisa a gente pensa que a liberdade é fazer o que eu quero. E Paulo está dizendo, Paulo ensina para você ficar firme. E aí, é para ficar firme ou para ficar livre? O que Paulo está querendo dizer? Uma coisa complementa a outra.
Você não foi liberto por Jesus para fazer o que dá na sua telha, para fazer o que você acha que tem que fazer. Você foi liberto para Jesus, para agora, você tendo uma nova vida, você viva para a glória dele. E para isso você vai permanecer firme. Então você não foi livre para que você agora fique como uma malha, de um lugar para o outro, a deriva e tudo mais. Você foi livre para você ser como uma árvore, porque os dois estão presos. A palha está presa ao vento. Quem determina o que a palha faz é o vento. Quem determina o que a árvore faz é a raiz. Os dois estão presos. Mas tem detalhe: existe uma maneira de você estar preso em Cristo gerando fruto e a outra gerando morte. Qual você vai escolher? Deus trouxe você da liberdade para que agora você enraize e coloque o fundamento nele. E uma vez fundamentada nele, você consiga abençoar a vida dos outros. Porque gerar frutos é isso. É não ser bênção para si, mas ser um instrumento de bênção usado por Deus para abençoar os outros. Existe uma diferença muito grande entre uma vida de árvore, que é firme e que é constante no Senhor, e a outra é uma vida de palha, que você não sabe se pode contar com essa pessoa. Você não sabe se ela vai permanecer. Por quê? Porque ela não tem fundamento. Ela está vazia. Ela está sem raízes. Ela não tem fruto. Preste atenção. A diferença está exatamente em como você lida com a palavra. A evidência de que você tem uma vida sustentada é a palavra que vai fazer diferença. Você tem permitido que a palavra de Deus trabalhe na sua vida e transformar você? O que Deus tem falado ultimamente para que você precise mudar? Você tem que colocar isso em prática? Você tem deixado que a palavra de Deus molde você? Ou você tem simplesmente ouvido a palavra, achado bonito que os pregadores têm trazido, mas se você não coloca em prática, a palavra não vai gerar o que ela deveria gerar. A Bíblia diz que o justo é Jesus. Ele é o justo. Porque ele tem a sua vida pautada na palavra. Ele diz, é Jesus quem é o fundamento da palavra, e a Bíblia diz que ele é a palavra. Glória a Deus. A árvore está plantada no solo. A palha está presa ao vento. Pode ser que a primeira impressão que você tenha é que é livre, é a palha, mas a palha não é livre. Ela não decide o que ela quer. É o vento que manda ela para plantar. Os dois estão livres. Mas procure usar a sua vida, procure usar a liberdade que Cristo te deu, para que você prenda-se na palavra de Deus. E permita que a palavra de Deus transforme a sua vida. Permita que a palavra de Deus mude a sua realidade. Permita que a palavra de Deus mude a maneira como você namora. Permita que a palavra de Deus mude o seu casamento. Permita que a palavra de Deus mude a maneira como você gasta o seu dinheiro. Porque a palavra de Deus transforma. A palavra de Deus não chegou à minha vida e à sua vida para gerar corrupção, mas para gerar transformação. Transformação.
Eu quero muito encorajar você essa noite a não sair desse lugar sem assumir o compromisso de gerar transformação na sua vida. O que Deus tem falado por meio da sua palavra que você precisa mudar? Nada? Está estranho. Não tem nada para mudar. Todos precisamos se transformar. O que a Bíblia está dizendo para que você faça o que você tem adiado, o que Deus tem chamado você a fazer? Eu quero encorajar você a assumir o compromisso diante do Senhor, de colocar em prática aquilo que a palavra de Deus está falando para você fazer assim. É perdoar? Perdoa. É cumprir uma promessa? É cumprir um compromisso? Faça isso. Eu creio fielmente, repita mais uma vez. A palavra de Deus não veio até você para gerar comoção, mas para gerar transformação. E sermos transformados à imagem de Cristo. Sermos transformados à imagem de Cristo. Vamos orar? Vamos agradecer. Converse com o Senhor nesse momento. O que Ele está falando no seu coração? Qual é a área da sua vida que precisa ser trabalhada? O que a palavra tem falado a você que precisa ser transformado em você? Ore ao Senhor nessa noite. E diga: Senhor Jesus, eu quero poder ouvir a tua palavra e guardar no meu coração. Para isso, Deus, me faz criar fundamentos e raízes profundas na tua palavra, ao ponto de gerar transformação, fruto abençoador da tua palavra para outras pessoas. Transforma o meu coração, Senhor. Perdoa os meus pecados. E assim eu oro para a glória do teu nome. Em nome de Jesus.